Estamos aqui então para mais um episódio da playlist Cerrado Chama, que é essa playlist que a gente criou, nós do Núcleo de Proteção Ambiental Cerrado Vive, eu e a Alessandra. Uma playlist que a gente criou então para comentar, analisar, refletir junto com vocês alguns aspectos relacionados aos incêndios, principalmente aqui no interior de São Paulo e próximo aqui da região de São Carlos, onde nós estamos. Nós já tivemos outros vídeos em que nós tratamos outros assuntos. Hoje a gente vai refletir, analisar sobre como a imprensa tem se relacionado com esses incêndios. Nós vamos tratar alguns aspectos sobre isso. O primeiro aspecto é como os animais aparecem nessas notícias, ou não aparecem. Na verdade, nós temos um blog, inclusive, que a gente convida vocês a conhecerem, e foi o primeiro texto que a gente escreveu no blog logo depois que começaram esses infelizes incêndios. O texto chamava Não Há Feridos. A gente convida vocês para conhecerem este texto, outros textos que a gente coloca no nosso blog. E o texto falava exatamente sobre o fato de que, nas primeiras notícias que saíram sobre os incêndios aqui perto, existe inclusive a frase assim: não há feridos. A gente sabe que isso estava se relacionando a seres humanos que não se feriram, não chegaram a se ferir com os incêndios. Mas é impossível a gente imaginar que qualquer queimada, né, qualquer incêndio numa área de mata, uma área verde, não vá ter feridos e mortos. Quem? Os animais não humanos. Por que é importante isso? Porque, pela nossa visão, isso tende a dessensibilizar as pessoas. Se a gente não toma conhecimento de que, de fato, animais estão sofrendo enquanto os incêndios estão acontecendo e depois que eles acabam, a gente fica insensível, fica, às vezes, pensando só em outros números ou em outros aspectos, que também, inclusive, a Alessandra vai entrar em mais detalhes. A gente aborda, não sei se vocês já perceberam, a gente costuma, inclusive, usar sempre a palavra animais para se referir a eles, em vez de fauna ou espécie, por exemplo, que são palavras justamente que, assim, espécies e fauna não têm sentimento, não é capaz de sofrer. Então, uma espécie pode se extinguir, né? A fauna pode diminuir, mas quem sofre e quem morre são os animais. E a gente tenta sempre deixar isso claro nas nossas análises, nas nossas reflexões, porque para nós isso é muito importante. Boa parte do nosso trabalho se deve a tentar diminuir, evitar a morte desnecessária de animais. A gente não vai aprofundar nisso agora, nesse conceito da ciência, caso outras pessoas não conheçam, existem já vários textos sobre isso na internet, eventualmente no futuro a gente talvez possa até aprofundar isso, mas o fato é que justamente esse reconhecimento de que os animais não humanos, quase a totalidade deles, é capaz de sentir, é capaz de sofrer por dor física, porque está queimado, porque está com fome, porque está com sede, sofrer de alguma maneira que a gente pode chamar de psicológica, porque se afastou completamente do seu bando, que ele precisa para sobreviver, e morrer desnecessariamente. Então, essa noção é que movimenta muita parte do nosso trabalho e que a gente considera que é importante que a sociedade tenha cada vez mais e não cada vez menos. Existem diversos mecanismos pelos quais empresas, indústrias e a própria mídia trabalha para evitar que a gente entre em contato com esse tipo de realidade, e a gente está fazendo um movimento contrário, e nesse caso, portanto, faz muita falta que a imprensa, quando noticie sobre os incêndios em áreas verdes, em matas, no Cerrado, inclusive, noticie que morreram animais. E também animais não é só onça parda, não encontraram nenhuma onça parda morta, mas há diversas aves e animais menores, insetos que também são animais. Então, embora a gente saiba e também se preocupe com o impacto que esse tipo de mortes e extinção de espécies cause na nossa própria sobrevivência, na sobrevivência da espécie humana, a verdade é que esse não é a nossa única nem a nossa principal preocupação. Como eu disse, a gente pode, no futuro, detalhar melhor isso, mas a gente está propondo um pouquinho uma mudança nesse paradigma. Não se preocupar com os animais apenas naquilo que diz respeito à nossa própria sobrevivência, ao nosso próprio conforto e sofrimento, mas o próprio sofrimento e o bem-estar dos próprios animais. Isso não tem aparecido na imprensa. Esse é um dos aspectos. Sim, a Lara estava falando sobre uma coisa que que esse tipo de matérias nos jornais, elas provocam, elas na verdade reforçam,
que já existem, né? Essa coisa da dessensibilização para o sofrimento animal, para os direitos dos animais, os direitos intrínsecos, né, à sobrevivência, ao bem-estar, ao próprio território, né, o que a gente chama de soberania. Mas eu vou destacar outros aspectos, né, dessas reportagens que a gente vê, que a gente lê, que a gente ouve, né, na televisão, né, e que é, por exemplo, o aspecto dos prejuízos econômicos, né? Então, salvo poucas exceções, quando a imprensa fala dos danos causados pelos incêndios, ela aponta o holofote para os prejuízos econômicos. E nessa reportagem do final de setembro, né, tanto o G1 como a redação da TV Cultura publicavam a estimativa das perdas em reais com os incêndios que aconteceram de junho a agosto, feitas essas estimativas pela Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil. A estimativa, ela considerava aspectos como perda de matéria orgânica e de nutrientes, perdas na produção, redução da produtividade, perda das cercas em áreas de pastagens. Não uma palavra foi dita, foi escrita sobre a destruição, em muitos casos completa, das áreas de vegetação natural protegidas por lei. Né? E muito menos se fazem estimativas dos custos da perda dessas áreas e dos animais que viviam nela. Embora, segundo o manual da Embrapa, das plantas utilizadas na alimentação humana, aproximadamente 75% dependem da polinização de animais que vivem nas matas, como as abelhas, só para citar um exemplo. Talvez os leitores das matérias que publicam as contas dos prejuízos se surpreenderiam ao saber que, se a gente tratasse a polinização como um serviço prestado pelos animais silvestres e tivesse de pagar por ele, nos custaria por volta de 43 bilhões por ano. E aí perceberíamos que queimar as matas custa muito mais caro do que queimar um canavial, para nós todos, e não apenas para os produtores de cana-de-açúcar, no caso. Isso demonstra como são míopes, limitadas, obtusas, essas estimativas que recebem a atenção da mídia e, por consequência, também da população que lê os jornais e assiste à televisão. Mas o que mais nos preocupa não são os erros nas contas, né? Não é a matemática da coisa, né? E sim o fato de que essa visão estreita, centrada nos prejuízos econômicos para um setor da economia, no caso é o agronegócio, reforça a invisibilidade da vida silvestre, né? A invisibilidade dos remanescentes de vegetação natural, que em São Paulo já eram poucos, distantes dos lugares onde a maior parte de nós trabalha e mora, e pequenos, se a gente os comparar com as grandes extensões de monoculturas que chegam a estrangulá-los, né, sempre mais. Né. Acontece, porém, que, mesmo pequenos, esses fragmentos de mata e cerrado, eles servem como refúgios para muitas plantas e muitos animais que mantêm entre si relações de dependência recíproca. Né? A vida, a existência de um depende da existência dos outros. Né? E cada vida importa. Né? Então, tratar esses fragmentos de mata e de cerrado como se não existissem, não tivessem nenhuma importância, nenhum valor, nem mesmo para a economia, nem mesmo para a nossa sobrevivência, significa reproduzir uma visão típica que é do explorador, do colonizador, né? Que para ocupar novas terras usa há mais de 500 anos a mesma justificativa, o argumento de que elas não servem para nada, de que elas estão vazias, né? E por isso elas podem ser desmatadas, podem ser destruídas, podem ser queimadas, sem causar nenhum prejuízo para ninguém. Depois, uma outra distorção
que as matérias dos jornais trazem sobre os incêndios que destruíram a vegetação nativa no estado de São Paulo é a insistência, quase que uma obsessão, né, na caça aos incendiários e na ameaça da punição quando eles são encontrados, o que aconteceu em poucos casos, né? No início de outubro, depois que o pior já tinha acontecido, aqui eu vou abrir uma parêntese para lembrar que uma pesquisa segundo o INPE, São Carlos foi o município que mais registrou casos de grandes incêndios no mês de setembro, né? Então, assim, nesse momento, né, uma matéria do jornal online São Carlos em Rede, com o título 100% dos incêndios na região de São Carlos são provocados pela ação do homem. Nessa matéria, o promotor responsável pela coordenação da Operação Corta-Fogo no nosso município recitava as punições previstas em lei, enquanto o diretor da Defesa Civil exortava os cidadãos a fiscalizar e denunciar quem surpreendessem a colocar fogo na vegetação, né? Mas será que prender e multar os bandidos que riscaram o fósforo resolve o problema, né? Será que a nós, sociedade civil, não resta outra coisa a fazer senão vigiar os vizinhos? Pois a impressão que temos ao ler as matérias que tratam das prisões e punições é que, além de perseguir os bandidos, né, depois que o incêndio já aconteceu, o poder público não pode fazer nada para proteger as áreas naturais contra o fogo, né? No entanto, a gente viu que existem leis, políticas, planos, instituições que têm a função de prevenir e combater os incêndios. No penúltimo episódio, a Lara apresentou, por exemplo, o Sistema Estadual de Prevenção e Combate a Incêndios Florestais, que foi criado em 2000, portanto, 24 anos atrás, né? E esse sistema prevê a capacitação de recursos humanos, o planejamento de áreas prioritárias para fiscalização, a formação de brigadas regionais e municipais, institucionais ou voluntária, a criação de parcerias entre o setor público e privado para fortalecer as ações de prevenção e combate, entre outras medidas. Falamos também dos planos de contingência para o combate aos incêndios florestais e de como a lei prevê que cada município tenha o seu. E hoje existem também tecnologias relativamente baratas que podem ser usadas para prevenir incêndios, como, por exemplo, os drones termais, que são capazes de detectar fontes de calor no meio da vegetação antes que o incêndio se alastre, né? E no dia 10 de julho, a IPTV mostrava que também a unidade de conservação de Luiz Antônio estava sendo supostamente monitorada por drones termais, né? Então, depois do horror que assistimos, aqui a unidade de conservação de Luiz Antônio, assim como outras no interior de São Paulo, foram destruídas quase completamente, né? É inevitável perguntar-se como isso pôde acontecer, né? Perguntar-se se houve falhas no sistema de prevenção e combate e o que deveria ser feito para que esses erros não se repitam. No entanto, a imprensa está silenciosa sobre esse assunto. E o silêncio da imprensa e das instituições induz o cidadão a acreditar que as matas e os animais que moravam nelas foram destruídas, foram mortos por uma fatalidade, né? Pelas condições climáticas extremas, pela maldade do ser humano, né? Jamais pelo despreparo ou pior, pela inaptidão dos agentes responsáveis pela coordenação e a execução das medidas de prevenção e combate. Isso nos coloca muitas perguntas, né? Bom, em primeiro lugar, o que aconteceu de fato, né, nessas unidades de conservação, na unidade de conservação de Jataí, né? E, assim, quantos hectares foram destruídos? Como a Lara já perguntou, quantos animais foram mortos? Uma estimativa dos danos? Isso a gente não tem esses dados, por enquanto, né?
E o que devemos esperar agora das instituições sobre a recuperação das matas queimadas, sobre o cuidado com os animais sobreviventes, né? E os jornais vão falar sobre isso? Ou é mais provável que a chegada das chuvas tenha apagado, junto com o fogo, também o interesse da imprensa sobre o assunto, sobre o caso? Bem, hoje era esse tema que a gente queria compartilhar com vocês. A gente novamente convida todos a participarem nos comentários, dando as suas opiniões. Então, a gente realmente espera essa noção melhor quando a gente, enquanto ouvintes, né, dessa mídia, dessa imprensa, quem sabe a gente consiga também cobrar deles mais responsabilidade nessa divulgação das informações por todos esses aspectos que a gente falou hoje. E, eventualmente, também quem mais a gente vai poder cobrar para saber mais informações para contribuir como cidadãos, como sociedade, e principalmente a partir de agora, para a recuperação dessas áreas. Nós também fazemos apenas uma observação, que por enquanto a gente também faz parte de um grupo que foi criado aqui na nossa cidade, um grupo independente, que tem apoiado a ação de uma pessoa que tem acesso à estação de Jataí, porque tem vínculo com a Fundação Florestal, que é a administradora dessa área, e eles têm um plano de oferecer suplemento alimentar para os animais sobreviventes que, porventura, não tenham conseguido escapar para muito longe. Primeiro que nem tem muito longe para escapar mesmo, a área queimada foi muito grande, como a gente sabe, por outros meios, infelizmente, que não pela imprensa, como a gente está vendo, mas esses animais precisam continuar comendo e bebendo água enquanto a área não se recupera, enquanto eles não conseguem ir para outros lugares em que eles possam sobreviver, e uma das formas de fazer isso é fazer essa suplementação com frutas, com ovos, e a gente, na nossa cidade, a gente tem um grupo que se organizou para apoiar essa ação. Então, a gente não tem autorização para entrar na estação e levar diretamente esses alimentos, mas a própria administração tem feito essa suplementação e a gente tem contribuído fazendo essa arrecadação com a comunidade, com a sociedade desses alimentos, porque são muitos quilos, né? Acho que é uma estimativa de 80 quilos por vez de alimentos para serem ofertados para esses animais, e são colocadas câmeras trap, né? Que são aquelas câmeras que disparam com movimento, e já foram, inclusive, registrados a presença de animais nesses locais de oferta de alimentos, comprovando que eles estão sendo, sim, usados, né? Esses alimentos estão sendo aproveitados pelos animais. Mas, novamente, então, lembrando, né, que todos esses nossos questionamentos são sempre para nos ajudar a como contribuir melhor, seja diretamente, seja cobrando as instituições responsáveis para auxiliar a natureza e, principalmente, os seres que nela vivem. Obrigada pela atenção, até a próxima. Obrigada, tchau.